começar com os três da primeira categoria, que é da desordem e estrutura. Então, deixa eu dar três exemplos de arquitetura, ou padrões arquiteturais aqui, que é classificado nessa categoria da desordem à estrutura. O Somerville não apresenta essa classificação não. Essa classificação eu estou usando baseado no autor original, que é o livro Posa, o Bookman, o livro Pattern Oriented Software Architecture. Então, lá ele apresenta classificado nas 4 categorias. Então eu estou reusando a categoria dele, apesar no livro Somerville não estar explicitamente falando das 4 categorias dos padrões arquiteturais. Então nessa categoria a gente tem 3, que é a arquitetura em camadas. De novo estou colocando o termo em inglês e o termo em português. O termo em inglês eu acho mais comum, alguns autores traduzem, o Somerville traduz para o português. Então estou usando a tradução do Somerville também, mas deixando o termo em inglês, caso vocês queiram procurar em outras literaturas, vocês vão facilmente encontrar o termo em inglês também. Então, arquitetura em camadas, que é o Lazy Architecture, Blackboard, que é a arquitetura de repositório, e Pipes and Filters, que é o Ducts e Filters. Vamos começar a arquitetura em camadas. A ideia é bem simples da arquitetura em camadas. A ideia é que você vai pegar o seu sistema e vai criar um conjunto de camadas, onde cada camada é um subsistema, ou usando a nomenclatura de arquitetura de software, um componente arquitetural. Tem várias camadas, vários componentes arquiteturais sobrepostos, sobreposto é uma notação, uma visão que o arquiteto tem, que não necessariamente é assim fisicamente, obviamente. Que a ideia é de você ter uma camada que se comunica com as camadas adjacentes. Então por isso que a gente fala que são camadas sobrepostas. Então você tem a camada A que se comunica com a camada adjacente B, por exemplo, que está em cima. E se tem uma camada C que está em cima da B, a camada B vai se comunicar com a C e com a A, com as camadas adjacentes. Mas a A não se comunica diretamente com a C. Então essa é a ideia de você ter várias camadas, vários componentes arquiteturais que se comunicam, mas comunicam de uma maneira bem particular. Só se comunicam com as camadas adjacentes, mantendo uma estrutura em camadas. Então a camada somente solicita serviço da camada inferior e somente fornece serviços para a camada superior. Então essa é a ideia de camada. Você tem vários componentes arquiteturais, mas eles só se comunicam com os adjacentes, onde eles solicitam o serviço da camada inferior, a camada obviamente a visão que o arquiteto tem, e fornece serviço para a camada superior. Só para representar aqui, provavelmente vocês devem ter visto essa arquitetura em outras disciplinas da computação, que é o protocolo OSI. Aí tem várias camadas, se eu não me engano, que tem, vocês veem em redes de computadores, que tem várias camadas, onde as camadas se comunicam com as adjacentes. Então tem o meio físico, você tem a camada físico que se comunica com a camada de ligação, a camada de ligação se comunica com o físico, recebe, ou melhor, comunica com o físico solicitando serviço do físico, mas provê serviço para a camada de rede. A camada de rede, por sua vez, comunica com ligação e com transporte. O transporte comunica com rede e seção, e assim por diante. Até a camada de aplicação, que está mais em cima, que somente usa serviços que são providos pela camada de apresentação. Então isso é um exemplo clássico de arquitetura em camadas. Cada camada se comunica com as adjacentes. Em sistemas de informação no geral, na engenharia de software, normalmente a gente não usa tantas camadas. A justificativa é muito simples. Se você tem muitas camadas como essa, você pode ter problemas de desempenho. Então, você tem muita comunicação para chegar do meio físico até a última camada, a camada 7 de aplicação. Você vai ter que trafegar os dados em várias camadas intermediárias. E isso pode causar problemas de desempenho se alguma dessas camadas tiver problema com gargalo, tiver algum problema de comunicação. Então, normalmente, em engenharia de software, a gente tende a usar menos camadas. Você já deve ter ouvido falar em sistemas 3 camadas. É um coringa que a gente usa. Então, não vamos criar muitas camadas, porque pode causar problemas de desempenho. Vamos usar poucas camadas, mas ainda assim estruturar o sistema em camadas, como por exemplo em 3 camadas. Então, você pode ter uma camada de dados, onde você vai persistir os seus dados, um banco de dados, por exemplo, um Oracle. Você vai ter uma camada de negócio, onde você vai modelar o seu sistema, a lógica do negócio. E você vai ter uma camada de apresentação, que você vai mostrar os dados, mostrar a interface para o usuário diretamente. Quando o usuário acessa a interface de apresentação, a camada de apresentação transfere a requisição para a camada de negócio, e a camada de negócio acessa os dados.
Isso não é o MVC, só para alertar. Isso são 3 camadas, onde as camadas respeitam a arquitetura em camadas. Quer dizer, a apresentação não pode se comunicar diretamente com dados. A apresentação só se comunica com o negócio. E negócio se comunica com dados. Negócio pode fornecer serviço para apresentação, requisitar serviço dos dados, mas não tem um acesso direto de dados para apresentação e nem de apresentação para dados. O MVC parece com isso, mas por outro lado ele não segue a estrutura em camadas. Por exemplo, a camada de visão no MVC comunica diretamente com o controlador e também comunica diretamente com o modelo. Então é cíclico. E o mesmo coisa, o modelo comunica com o controlador e também comunica com a camada de visão. Então não segue exatamente a estrutura de 3 camadas, mas você pode estruturar o seu sistema como arquitetura em 3 camadas, como essa daí, respeitando realmente a definição de arquitetura em camadas. Algumas vantagens de você estruturar o seu sistema assim. Uma é que favorece o desenvolvimento incremental. Então você pode começar a desenvolver o seu sistema, por exemplo, na modelagem dos dados. Os dados não usam serviço de outro lugar. Então você já pode modelar os seus dados ali, e depois que você tiver o modelo de dados completo, o banco de dados bem modelado, com a parte de persistência completa, você pode subir incrementalmente e fazer, por exemplo, sua camada de modelo, com a sua lógica de negócio. Completou a lógica do negócio, pode subir e fazer uma outra camada que está em cima, camada de visão. Ou pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Pode pensar também que vou primeiro criar as interfaces, que não tem uma camada de negócio por baixo, depois eu crio a camada inferior, camada de negócio, depois finalmente implementa a camada de persistência. Então, de certa forma, favorece esse pensar incrementalmente, que ou eu começo de baixo e vou incrementalmente incluindo novas camadas no meu sistema, ou posso começar a camada de cima, que não chama nada, e depois eu vou provendo o serviço que a camada superior precisa. A forma mais natural para mim é de baixo para cima, mas hoje em dia, nessa era métodos ágeis, é muito comum você começar de cima para baixo, começar da camada de visão para dar logo um feedback ao cliente. Então, uma das vantagens é isso, favorecer o desenvolvimento incremental. Outra vantagem é que as camadas tendem a ser bem definidas e substituíveis. Então, se elas tiverem uma interface bem clara, você pode facilmente remover uma camada, substituir ela sem grandes impactos no resto do sistema. Vamos supor que você tenha 6 camadas. Quando você move ou substitui uma camada lá no meio, a tendência é que você só tenha impacto na camada adjacente, principalmente na camada superior, que é a que usa o serviço daquela camada. E aí, se estiver bem definidas as suas interfaces, há uma tendência desse problema, dessa manutenção não se propagar para outras camadas do sistema. Então, a vantagem é você estruturar o seu sistema de tal forma que o impacto ocorra minimamente no resto do sistema, ocorra mais na camada superior, imediatamente superior, sem propagar outras partes do sistema. Então isso tem a ver com outra vantagem aí, que a mudança de uma camada teoricamente só impacta a camada superior, daquela que usa o serviço da sua camada, da camada modificada. Outra vantagem é a questão de quando você sobe na sua arquitetura em camada, você fica mais independente do hardware. Então, se sua camada inferior ela é mais dependente do hardware, por exemplo, sua camada inferior é de banco de dados, persistindo realmente em memória física, então tem que comunicar diretamente com o sistema operacional, talvez com banco de dados, talvez com memória, diretamente com a memória do computador. Quando você sobe a camada de negócio para a camada de visão, você fica mais independente do hardware da plataforma. A camada de visão você consegue deixá-la mais independente da sua infraestrutura por baixo. Então essa é uma vantagem, que você só precisa se preocupar com a infraestrutura nas camadas inferiores. Quando você sobe, você se torna independente da plataforma, independente do hardware que está sendo utilizado. Algumas desvantagens. O Somerville normalmente ele discute assim, ele apresenta a ideia do padrão arquitetural, discute vantagens e discute desvantagens. Então as vantagens, a gente já viu, o padrão arquitetural em camadas. Agora algumas desvantagens. Uma desvantagem é a questão de como que eu vou distribuir o meu sistema em camadas. Tudo bem, eu posso usar um exemplo clássico documentado na literatura, que é 3 camadas: persistência, negócio e visão. Se for assim, ok, já está documentado na literatura, muita gente faz assim, você não tem que pensar muito. Mas se você vai documentar realmente as funcionalidades, o seu sistema é um sistema bancário, você quer criar camadas, e aí onde que vai as funcionalidades que tem a ver com conta corrente? Vai numa camada mais superior ou numa camada inferior? Onde que vai as funcionalidades que tem a ver com
uma seguradora. Vamos supor que eu tenho um componente arquitetural que é a seguradora. E aí, você tem uma camada de cima e uma camada de baixo. Então, quando você vai para o negócio realmente da empresa e quer criar subsistemas que tem a ver com a lógica de negócio da empresa, fica difícil você definir o que são serviços mais essenciais, que vão na camada inferior, e o que são serviços mais abstratos, mais alto nível, que iria nas camadas superiores. Então não é tão fácil você definir quais são as camadas do seu sistema, a não ser que você use o clássico dados, negócios e visão. Uma outra questão que eu acho mais crítica no padrão arquitetural é a questão do desempenho. Quando você usa esse padrão arquitetural em camadas, você tem que ter uma preocupação com o desempenho, porque se você cria muitas camadas e alguma comunicação entre as camadas, problemas de comunicação entre as camadas, você pode ter problemas de desempenho. Então, fatalmente pode comprometer o desempenho do seu sistema se você cria uma arquitetura em camadas, onde as camadas têm problema de comunicação entre elas, e tem várias camadas, por exemplo, para se comunicar com os dados trafegarem. O meu segundo exemplo aqui, que é a arquitetura de repositório, ou chamado Blackboard também. Então, qual que é a ideia da arquitetura de repositório? A ideia é que você tem dados, você quer compartilhar esses dados, então você elege um componente, elege um subsistema que vai ser responsável por centralizar esses dados. Então, você tem dados que são compartilhados por vários subsistemas, vários componentes, e você quer que esses dados estejam disponíveis para várias pessoas. Então, você tem esses dados centralizados, que é o chamado Blackboard. Então, a analogia é com o quadro negro de uma sala de aula, por exemplo. Então, você tem vários dados onde todo mundo tem que acessar esses dados. Então, escreve um quadro negro onde está acessível a todo mundo. E o Blackboard, a ideia é que tem vários subsistemas que podem, um ou mais, né? Pode ser um subsistema, pode ter mais subsistemas que vão escrever esses dados. Se for um, por exemplo, seria o professor, vai escrever os dados e tem vários alunos que leem. Então, seria essa analogia de sala de aula. Mas pode ter, por exemplo, um blackboard, um quadro negro, que todo mundo escreve. Então, o padrão arquitetural também permite isso. Você tem várias pessoas que escrevem, várias pessoas que leem. Então, pode ter um ou mais que escrevem, normalmente tem vários que leem. Então, a ideia é de você compartilhar os dados, então mesmo que seja só um para escrever, normalmente são várias pessoas para ler. Então, para isso, justifica você usar esse padrão arquitetural, para que você não tenha que se preocupar. Quem está lendo pode ler à vontade, seus dados estão disponíveis, estão centralizados em algum lugar, que é o chamado repositório, na nomenclatura do arquitetura de repositório, ou Blackboard em inglês. Normalmente é adotado quando você tem muitos dados para compartilhar. Então, você quer compartilhar grandes volumes de dados, em vez de você trafegar eles pela rede, você deixa eles centralizados em algum lugar, no servidor, por exemplo, e os sistemas vão lá e acessam esses dados. Os dados não precisam necessariamente ficar trafegando, eles vão estar centralizados, e quando alguém precisa, vai lá e busca a informação que é necessária. Então, só para representar graficamente numa figura, seria mais ou menos isso. Aqui nesse caso eu só tenho 3 subsistemas, poderia ter N, 4, 5, 7, 10 subsistemas que utilizam os mesmos dados, que aqui no caso estão armazenados no banco de dados de produtos. Então, o subsistema de venda, ele acessa os dados do banco de dados de produtos. O subsistema de controle de estoque também acessa os mesmos dados. O subsistema de compra também acessa os mesmos dados. Uma coisa interessante que dá para ver por essa figura aí é que os subsistemas não se comunicam diretamente. Então, eles se comunicam indiretamente através do banco de dados. Então, não tem um subsistema de compra acessando ou comunicando diretamente com o subsistema de vendas ou com o subsistema de controle de estoque. A ideia é que a arquitetura substitua isso. Então, eles se comunicam indiretamente através dos dados, porque os dados todos eles manipulam. E aí, quando o controle de estoque precisa alterar alguma coisa, vai lá e altera no banco de dados. O compras vai lá e vê os dados atualizados, sabe que tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, se o estoque está baixo, o subsistema de controle de estoque coloca uma flag lá, tipo estoque baixo, necessário comprar. O subsistema de compras visualiza isso lá no banco de dados, percebe que o estoque está baixo e dispara a compra. Ou até mesmo o banco de dados de compra não precisa ser necessariamente uma entidade passiva, está lá e só fornece os dados. Pode ser uma entidade ativa também, pode ser, por exemplo, o banco de dados, ele notifica o subsistema de compras de que tem que comprar. Ou se tiver um estoque muito alto, ele notifica o subsistema de vendas, por exemplo, que o estoque está alto, pode fazer alguma promoção para tentar baixar o estoque, alguma coisa desse tipo. Então, a ideia é que tem os dados centralizados em algum subsistema, nesse caso representado pelo subsistema banco de dados de produtos, e esses dados são compartilhados. Tem vários subsistemas que leem esses dados,
pode ter vários subsistemas que escrevem esses dados também. Algumas vantagens de você usar uma arquitetura como essa é uma maneira eficiente de compartilhar os dados. Então, se você tem muitos dados, você não precisa de empacotar tudo e sair mandando para os outros componentes. Então, lá, compartilhado de uma maneira eficiente, você não precisa trafegar muitos dados, só vai trafegar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente for solicitado pelos outros subsistemas. Uma outra vantagem é que você pode fazer um backup centralizado, então você tem uma maior facilidade de garantir que os seus dados não vão se perder. Se os dados estão distribuídos entre vários componentes, um dos componentes dá problema, sai fora do ar, por exemplo, você pode perder esses dados que estavam naquele componente. Enquanto se você tiver centralizado esses dados, você pode ter uma política de backup periódico, por exemplo. Todo final do dia eu faço backup, com isso eu protejo os meus dados ali naquele banco de dados. É mais fácil você proteger dessa forma do que ter que se preocupar com a política de backup nos vários componentes. Outra vantagem é que você pode criar mecanismos de segurança, então a proteção dos dados também é mais fácil. Então, ao invés de você tentar proteger os dados em cada componente que utiliza os dados, você tenta proteger na fonte, no banco de dados. Então, ao acessar aqueles dados, você precisa de um mecanismo de senha, pode colocar por trás de um firewall, por exemplo, evitar ataques, etc. Então, é mais fácil você proteger os seus dados quando eles estão centralizados em um único lugar, do que você proteger dados que estão distribuídos entre vários componentes, por exemplo. Outra vantagem é a questão da independência. Então, dá para notar naquela figura que eu mostrei que os outros componentes não se comunicam diretamente. Então, eles são independentes. Então, quem grava não sabe quem lê não sabe quem grava, ou não precisa saber. Então, os componentes eles são mais independentes. Pode ser plugado, desplugado no sistema e eles não interferem muito nos outros sistemas. Se eu quero criar um novo subsistema que também vão usar os mesmos dados, eu posso criar esse novo subsistema, plugar no meu banco de dados, e isso tende a não interferir nos outros subsistemas em execução. Então, eu posso também retirar um subsistema. Então, essa independência, os dados dos outros subsistemas é benéfico, que você pode deixar eles independentes. Um subsistema não conhece o outro, você mexer no subsistema, remover, incluir, alterar, tende a não modificar os outros subsistemas do seu sistema. Inclusive facilita a integração de novos subsistemas, que é o último ponto de vantagem aí, que é você consegue colocar novos subsistemas facilmente, simplesmente plugando aí no banco de dados, já que normalmente os subsistemas são independentes, não se comunicam diretamente. Tem vantagens, mas também tem desvantagens. Então vamos discutir algumas coisas que podem ser problemáticas quando você usa uma arquitetura desse tipo aí, Blackboard, arquitetura de repositório. Então, acho que o principal problema que está associado a isso é a questão do formato dos dados. Então, os subsistemas normalmente têm requisitos diferentes, eles precisam de coisas diferentes. Então, você, quando assume que você vai ter um repositório central, você tem que atender todo mundo. Então, tem que ter um formato padrão para todo mundo. Então, todo mundo tem que interpretar o mesmo tipo de dado. Então, de certa forma, você tem que entrar em acordo. Todos os subsistemas que vão ler esses dados vão ter que seguir esse mesmo formato. Então, isso pode ser custoso se você tem sistemas muito diferentes. Esses sistemas são muito diferentes em requisitos, você vai ter que de alguma forma tentar unificar isso em um formato padrão que todo mundo lê e que atende todo mundo. Isso tem a ver também com requisito não funcional. Por exemplo, uma determinada parte do dado precisa de maior segurança. Essas informações aqui são altamente sigilosas, não podem vazar, então precisa de mecanismo de segurança para esses dados. Mas como está centralizado no mesmo banco de dados, no mesmo subsistema, a tendência é que você tenha que implementar mecanismo de segurança elevado para todos os seus dados, porque uma parte daqueles dados é protegida, precisa de maior segurança. Então você acaba impactando, você tem que entrar em acordo onde todos os subsistemas vão ter que seguir o mesmo formato, vão ter que seguir os mesmos requisitos não funcionais que tem a ver com os dados, obviamente, porque os dados estão todos num lugar só, são tratados de forma homogênea, centralizada, e todos os sistemas têm que entender esse formato dos dados. Se você tiver muitos dados, isso pode ser problemático, a questão de evoluir, de migrar, fazer backup. Então, se você tiver um volume realmente grande de dados, pode ser problemático você centralizar. Então, você fazer o backup de alguns gigas, ok, tranquilo. Se você tem que fazer backup de um volume muito grande, terabytes de dados,
pode ficar mais complicado. Então você tem grandes volumes de dados, pode custar caro. Se você tiver que manter, evoluir, por exemplo, tem que mudar algumas coisas, você vai ter que mudar. Um grande volume de dados é mais complicado, porque se você tivesse isso em pequenas porções, você só teria que mexer em uma pequena porção dessas, ao invés de mexer em tudo. Então pode ter problema associado a isso aqui, não que vai ter. Então tudo é possibilidades, desvantagens, coisas que o arquiteto deveria pensar se ele vai optar por uma arquitetura do tipo arquitetura de repositório. Acho que esse terceiro ponto que eu já discuti, a questão de pode ter requisitos não funcionais diferentes. Alguns sistemas podem exigir mais segurança, alguns podem exigir mais disponibilidade, mas como está tudo centralizado no repositório, você de certa forma tem que tratar de forma homogênea todos os subsistemas. E por ser grandes volumes de dados, pode ser difícil de distribuir. Tem a ver com requisito não funcional de distribuição, então pode ser difícil você distribuir se você tem grandes volumes de dados e ter que mandar para várias máquinas, por exemplo, para pegar pela rede. E esses dados podem, eventualmente, se você distribuir eles, causar redundâncias ou inconsistências. Talvez o que está sendo manipulado por um subsistema é diferente do que está sendo manipulado pelo outro subsistema. E aí, de alguma forma, tem que ter um mecanismo de bloqueio. Se alguém está mexendo nessa parte, ninguém mais pode mexer para não causar inconsistência, não causar redundância, tentar evitar esses problemas que podem ocorrer quando você tem dados sendo manipulados por vários subsistemas em paralelo. Tem que criar algum mecanismo de bloqueio. Se um está mexendo, ninguém mais pode mexer. Vamos para um terceiro exemplo aqui de padrão arquitetural chamado Dutos e Filtros. Dutos e Filtros. Uma coisa interessante que eu gosto de colocar esse padrão arquitetural sempre é que ele tem uma visão mais dinâmica do sistema. Os dois primeiros, que é o arquitetura em camadas e o arquitetura de repositório, é uma visão mais estática, que você tem componentes que estruturam o seu sistema, seja uma camada sobrepondo na outra, seja você ter um subsistema centralizado como um repositório. Nesse caso aqui ele discute mais a questão dinâmica. Como que é a dinâmica do seu sistema? Ele propõe que a dinâmica do seu sistema identifique dois papéis principais. Um primeiro papel que são os dutos e um segundo papel os filtros. E aí você vai ter os dutos que trafegam os dados pelo seu sistema. Então nós acho que a dinâmica do sistema é trafegar os dados pelos dutos, e tem os filtros que transformam esses dados. Então é como se fosse a analogia de tubulação mesmo. Você tem os dutos, a tubulação onde os dados são trafegados, até chegar num momento que você tem que manipular ou tem que transformar esses dados que são os filtros. É legal isso porque muitas vezes você consegue fazer analogia com o fluxo de trabalho da empresa, o workflow, por exemplo, da empresa. Essa empresa aqui da Vale, primeiro coleta o minério chega aqui pela transportadora até nessa máquina que tem que derreter, não sei o que. Então as empresas têm essa ideia de fluxo de trabalho, essa ideia de que é um passo depois do outro, depois do outro. Então essa arquitetura dutos e filtros, ela mais ou menos casa com isso, você tentar imitar o fluxo da empresa, identificando os dados, onde que eles trafegam, os dutos, e onde que eles são manipulados, os filtros. Obviamente que isso se adequa bem se você tem um sistema que manipula dados. Se o sistema não é um sistema de manipulação de processamento de dados, esse padrão arquitetural talvez não faça muito sentido. Então a dinâmica do padrão é nessa linha. Você tem os dutos que trafegam os dados e tem os filtros que convertem os dados. Então tem uma entrada e tem uma saída. Cada filtro parte desse pressuposto. O filtro tem uma entrada, pode ser os dados de entrada, e ele vai manipular lá dentro e vai ter uma saída, que são os dados de saída. Então, por exemplo, se você pensar bem básico, uma calculadora, você tem os dados de entrada, os operandos, e aí tem a saída, que é o resultado. Você passa o operando 2 e 3, escolhe a operação adição, a sua saída vai ser 5. Então a ideia é essa: você tem dados de entrada e uma saída, que são os dados manipulados. No padrão dutos e filtros você pode ter transformação sequencial, quer dizer, uma transformação, saída, entrada da outra. Da outra também é uma sequência: entrada, saída, em sequência, ou pode ser em paralelo também. Você pode ter dados que entram em vários filtros em paralelo, e eles são manipulados em paralelo e de certa forma se unificam num resultado na saída.
Então ele permite você ter transformações em paralelo ou em sequência. Então esse exemplo aqui que eu tirei do livro também passa essa ideia de que algumas coisas podem ocorrer em paralelo, outras coisas podem ocorrer em sequência. Nesse exemplo aí, as entradas são as faturas e os pagamentos, a ideia de cobrança. Então você vai ter várias faturas que não foram pagas, vários pagamentos, você vai ter que identificar pagamentos com as faturas, e as saídas vão ser ou recibos, quer dizer, a fatura foi paga, ou lembretes, a fatura não foi paga, eu tenho que emitir um lembrete para o cliente pagar a fatura, por exemplo. Mas pode ser parte de um sistema de comércio, onde você vai ter que cobrar os clientes que não pagaram as faturas. Talvez uma pergunta que é recorrente nesse caso é quais são os dutos e quais são os filtros aí. No livro, peguei o exemplo do livro texto, ele não explica muito claramente onde que estão os dutos e onde estão os filtros. Então não necessariamente você tem que seguir a minha interpretação. Eu vou passar aqui a minha interpretação só para ficar fácil ilustrar o que é o exemplo aqui, só para explicar. Então vamos supor que o primeiro componente aqui, que é o ler faturas emitidas, na minha visão ele seria um duto. Ele simplesmente pega as faturas e repassa para o modo que é adequado. Então ele não faz nada, ele lê as faturas aqui, ele não faz nada entre aspas, né? Ele lê as faturas no repositório de faturas e repassa para o modo identificador de pagamento, para identificar pagamentos. Então na minha visão vou supor que esse cara aqui seja um duto, não necessariamente essa é a visão do Somerville ou de quem criou essa arquitetura, mas também não é importante. O mais importante aqui é que você representa o workflow, representa o fluxo do sistema através de uma sequência de atividades e passos. O segundo modo aqui, que é o identificador de pagamento, vamos supor que ele seja um filtro, vou eleger ele como filtro porque eu acho que ele paga alguma coisa a mais. Ele recebe entrada vindo do leitor de faturas emitida, ele recebe dados de um repositório de pagamentos e ele de alguma forma tem que identificar se as faturas foram pagas ou não. Então, vamos supor que ele seja um filtro e ele emite uma saída aqui diferente das entradas, que podem ir ou por o modo emitir recibos ou para o modo encontrar pagamentos devidos. Então note o paralelismo aí que é destacado no padrão. Você pode ter componentes que são sequenciais, que um depois do outro, depois do outro, ou pode ter componentes que trabalham em paralelo. Nesse caso aqui tem um componente que está emitindo recibos para as faturas não pagas, e tem um outro caminho aqui do componente que está encontrando pagamentos devidos por um outro fonte de dados, não sei exatamente qual é, onde mais que ele está procurando. O importante é que nesse caso aqui ele não encontrou, mas ele vai procurar novamente uma outra forma de pagamento para aquelas faturas. No ramo de baixo, depois que ele procurou, supondo que isso aqui talvez seja um filtro, né? Parece que se encontrar pagamentos devidos, ele está fazendo alguma coisa a mais ali, está manipulando, está procurando, está fazendo uma atividade aqui de tentar encontrar, sabe-se lá onde, os pagamentos para aquelas faturas que não foram encontradas. Se ele realmente não encontrar, ele passa a informação por emitir, o modo emitir lembrete de pagamento. Esse modo aqui eu vou supor que ele seja um duto, ele simplesmente recebe a notificação e grava os lembretes de que tem que ser cobrado tais faturas. O caminho de cima são os casos em que as faturas foram encontradas pagamentos, e aí eu simplesmente emito o recibo de pagamento para aquelas faturas. De novo, o mais importante é você entender a dinâmica do sistema, não necessariamente entender o que é duto e o que é filtro. Eu fiz uma leitura aqui só para tentar explicar a dinâmica do padrão, ao mesmo tempo que eu explico os papéis principais, dutos e filtros. Qual que é a vantagem de você pensar no seu sistema com uma arquitetura como essa? Uma das vantagens é que você pode criar esses modos de transformação, os filtros, que eles são bem modular. Eles têm uma entrada bem definida, uma saída bem definida. Voltando ao exemplo da calculadora, eu posso criar um módulo bem especializado que só sabe somar. Então ele sabe que ele recebe duas entradas, que são dois números, e tem uma saída que é o número que é a soma dos dois anteriores. Então você pode criar essas estruturas bem modular, bem especializadas, que recebe entrada e gera saída, onde a saída é uma transformação das entradas. Então você pode criar esses módulos de transformação modular e de certa forma são plugáveis se eles forem bem especializados em função das entradas e das saídas. Então eles podem ser, por exemplo, reutilizáveis ou substituíveis no seu sistema.
Uma outra vantagem é a questão de alinhar ao workflow da empresa. Então você pode, provavelmente ao conversar com o cliente, o cliente que solicitou o sistema, o cliente vai te contar como que funciona o workflow da empresa dele. A minha empresa é uma empresa de comércio eletrônico, a gente compra produtos dos nossos fornecedores, armazena em estoque, e aí tem que anunciar os produtos no website, o cliente compra e eu disparo a venda. Então é mais ou menos dessa forma que o cliente tende a contar a história do sistema, contar como que funciona a empresa dele, em formato de workflow, contando como que é o processo, quais são as atividades, passo a passo, que é seguido pela empresa. E quando você tem essa dinâmica, que é a visão que o cliente passou, você pode pensar no seu sistema como uma representação dinâmica também, que segue esse mesmo fluxo da empresa que contratou o sistema, contratou o desenvolvimento do sistema. Então isso é uma vantagem, você conseguir alinhar o sistema ao workflow da empresa, a lógica de negócio do cliente. Outra coisa que pode ser vantagem também é a questão de você conseguir adicionar novos filtros ou dutos. Então você consegue evoluir o seu sistema. Você criou, voltar naquele exemplo anterior, que tinha várias atividades, onde o ponto final aqui seria emitir recibos e emitir lembrete, mas você pode estender, ampliar o seu fluxo, o seu workflow, ampliar com novos dutos e novos filtros. Por exemplo, o recibo desse sistema é a entrada de um outro módulo que vai fazer outra coisa. Então você pode expandir tanto numa ponta quanto na outra. Então, por exemplo, as faturas que são entradas aqui do leitor de faturas, elas podem estar vindo de outros módulos. Então você pode expandir tanto depois quanto antes também. Você consegue incluir novos módulos, sejam eles dutos ou filtros, e com isso você expandir o seu sistema mais facilmente. Uma vantagem é essa facilidade de adicionar outros módulos no seu sistema. O último ponto aí que também discuti como uma vantagem é a questão de você poder atender tanto workflows que são sequenciais quanto aqueles que são concorrentes. Então o padrão te permite isso, você modelar tanto caminhos sequenciais quanto caminhos paralelos concorrentes, como aparece naquele exemplo. Algumas desvantagens que você pode ter quando você escolhe um padrão arquitetural como esse, dutos e filtros. Uma questão também associada àquela questão que eu ia discutir, da arquitetura de repositório, é a questão do formato de dados. Então, de novo, nesse caso aqui, você vai ter que ter um acordo entre o formato dos dados. Os dados são trafegados pelo sistema, entre os vários módulos, então os módulos têm que falar a mesma língua. Então, esse aqui é o problema aí, você tem que haver uma unificação. Então, se o módulo A fala essa língua, vamos supor que o módulo A fala português, o módulo B também tem que falar português. Então, o formato tem que ser o mesmo. Se você usa XML no módulo A e o módulo A envia dados para o módulo B também tem que saber ler XML naquele mesmo formato. Então você tem que de alguma forma unificar, padronizar esses dados de tal forma que todos os módulos consigam ler e escrever os dados do mesmo formato para que eles falem a mesma língua. Então tem que ter um tratamento homogêneo dos dados que são trafegados pelos módulos. Então, isso pode ser um problema, você pode ter dificuldade nessa unificação dos formatos. Um outro problema que também pode causar, tem um pouco a ver com a arquitetura em camadas aqui, é a questão do overhead. Então aqui de novo você pode ter comunicação entre vários módulos. Então lembrando, a arquitetura em camadas, a ideia é uma visão estrutural do sistema. Você vai criar vários componentes sem se preocupar com a dinâmica, eles vão ser estruturados em camadas. Aqui é uma visão dinâmica, mas de novo você tem os dados trafegando entre vários componentes. Então essa transição dos dados, esses dados trafegados podem ter problemas de comunicação e com isso causar problemas de desempenho, por exemplo. Tanto problemas de desempenho quanto também problemas de padronização. Então, de novo, volta a padronização, que é discutido no livro, que é a questão de que você vai ter que entender os mesmos dados. Talvez os dados ficam grandes demais para poder conter todas as informações que todos os módulos precisam, e aí os dados podem ficar grandes e pesados e causar esse overhead aí, pode ter problema de desempenho também. O último ponto discutido aí é a questão de pode haver incompatibilidade, pode dificultar, apesar dos filtros serem propostos para ser reutilizados, dado a entrada ou tem uma saída, essa amarração com o formato dos dados pode atrapalhar a reutilização. Então às vezes você quer uma calculadora em outro contexto, mas a calculadora que você tinha desenvolvido só entende a entrada em formato, sei lá, XML.
e você precisa de uma calculadora que também lê os dados e faz os cálculos, mas ele só sabe ler os dados, sei lá, em JSON ou em algum outro formato, arquivo de texto. Então, esse formato dos dados pode atrapalhar a reutilização. Você tem a funcionalidade que é a mesma do outro sistema, mas ela é amarrada ao formato e com isso pode, de certa forma, ser uma desvantagem, pode atrapalhar a reutilização, porque os dados são incompatíveis entre um sistema A e um sistema B. Então, se você move do sistema A para o sistema B, pode ser que você tenha que mexer internamente, porque o formato que você usava no sistema A não é o mesmo formato de dados que você usa no sistema B. Então, apontado com uma possível desvantagem também. Todos esses três que eu acabei de mostrar, que é em camadas, arquitetura em camadas, Blackboard, arquitetura de repositório, e esse último aqui é o Dudes e Filtros, estão no livro Somerville, seção 6.3, também na seção 6.4. Mas eu coloquei uma referência adicional aqui, que é o livro que eu falei do Pattern Oriented Software Architecture, porque é a referência oficial. Então, algumas das coisas eu acabei tendo que consultar, uma das coisas que eu falei, eu acabei consultando não só o Somerville, mas também o livro do Bookman. Por isso eu estou referenciando aí capítulo 2 para quem quiser ir em mais detalhes, mas normalmente para a disciplina os slides são suficientes, o livro do Somerville é suficiente, mas se alguém quiser aprofundar no tema, sugiro a leitura do livro, esse livro referência aí do Poza. Nesse livro tem os 9 padrões arquiteturais, eu só falei 3 aqui, então vocês podem consultar sobre os outros 3 também.